Obrigado, Jesus. Aleluia. Estava com saudade dos irmãos aqui de poder ministrar a palavra, né? Houve alguns contratempos, mas louvado seja Deus por esse momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo 6. Vamos ler do versículo de número 1 em diante. Você que está na sua casa, você também é muito bem-vindo, ainda que não presencialmente em nosso meio, que o Senhor possa falar com o seu coração. Os irmãos sabem que eu sou pentecostal, né, irmãos? Deu para perceber, né? Que a gente grita um pouco, mas eu gostaria de ministrar uma palavra diferente no seu coração. Eu confesso que em mais de 10 anos de Bacuriti já, pastor. Passou rápido, hein? Mais de 10 anos de Bacuriti, eu nunca vi ser pregado sobre esse tema nesse altar. E de uns 2 meses para cá, isso tem falado muito comigo. Eu acho que essa manhã o Senhor pode dar uma chave para destravar coisas espirituais na nossa vida, bênçãos que estão retidas, coisas que na nossa vida às vezes não andam, não progridem. E eu tenho certeza que o Senhor Ele vai falar conosco de uma forma diferente. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, e comigo não é diferente. Amém? Você está feliz por estar aqui? Eu estou feliz demais, irmão. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor no livro de Marcos, Evangelho de Jesus segundo o relato de Marcos, capítulo de número 6, do versículo de número 1 em diante. Partindo dali, ele chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam nele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Ele somente curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém? Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, você não precisa abrir. Mas o final desse versículo, de 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, vai dizer assim: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Feche seus olhos. Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, não me deixe. Espírito Santo, a minha palavra não tem poder de mudar ninguém, Senhor. Espírito Santo, mas a Tua voz vai em lugares que eu não posso ir. A Tua voz fala com pessoas que eu não posso falar, em dimensões que nós não podemos atuar, Espírito Santo. Eu peço nesta manhã, me usa, Senhor, mais uma vez, e que toda a honra, e que toda a glória seja dada somente a Ti, Pai. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Algumas coisas aconteceram no decorrer desses dias na nossa igreja, e acredito que isso foi propósito de Deus, confirmando aquilo que eu vou ministrar esta manhã. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre a cultura, o meio que nós estamos inseridos. Olhe para a nossa volta, olhe para o nosso país. Você já notou no tipo de cultura que nós estamos inseridos? Muitas vezes nós somos vistos pelas outras nações, pelos outros povos. O brasileiro tem uma marca. O brasileiro é o povo do jeitinho. Muitas vezes somos marcados por aqueles que nos governam, e muitas vezes somos reflexo da liderança, infelizmente, como um povo desonesto, que usa da esperteza para tirar alguma vantagem. As polêmicas e os escândalos
eles recebem muito mais ibope do que os elogios, do que as boas notícias. Raramente, irmão, você vai ver num telejornal alguém dizendo assim: extra, extra, a notícia do dia é: 1 tonelada de cestas básicas foi doada para uma instituição de caridade. Não, isso não dá ibope. Eles preferem falar de mortes, de escândalos, da traição, da celebridade fulana de tal. E a verdade, a única verdade dolorosa, mas real, é que se a mídia está mostrando isso, se a mídia está vendendo esse tipo de produto, é porque existe muita gente consumindo, é que existem muitas pessoas se alimentando desse tipo de informação, desse tipo de notícia, e isso tem desgastado as pessoas. É melhor falar de morte. A crítica se tornou algo comum no nosso meio social. A gente que critica o governo, criticamos o técnico de futebol, a gente critica as lideranças, o cunhado então, a sogra. Te amo, minha sogra, você é uma bênção. Você não, viu? Edita essa parte aí, por favor. E principalmente a igreja. Como a igreja tem apanhado nos dias de hoje, né, irmãos? É muito fácil falar mal da igreja, mas não esqueça, oh glória, não esqueça que apesar de todos os defeitos, ela ainda é a noiva amada do Cordeiro. E eu confesso para você que eu ficaria muito bravo se alguém falasse mal da minha noiva. Se alguém falasse mal da minha esposa, eu iria tomar as dores. Imagina aquele que é o dono da igreja, aquele que é o Senhor de tudo e de todos. Mas permita-me dizer, essa é a cultura mundana, essa é a cultura que o mundo, que Satanás, ele tem derramado sobre a nação, sobre as pessoas. Essa é a cultura do diabo, é a cultura do mundo, é a cultura carnal, porque a cultura do reino de Deus, o que rege a cultura do reino de Deus, é a cultura da honra. O que rege o reino de Deus é a honra. Deus é um Deus de honra. A Bíblia diz que tudo vem dele e tudo volta para ele. A honra é o caráter de Deus. Deus é a própria honra. Mas o que é honra? A honra é a valorização do outro. Honra é ter estima, ter respeito, é admirar, é encorajar, é elevar o outro, é celebrar o outro, é apreciar, é dar valor. Olha quantas características de honra. A honra, ela sempre vai vir acompanhada de gentileza, de lealdade, generosidade, reconhecimento. Você sempre sabe quando você está andando com alguém que tem honra, porque essa pessoa tem a capacidade de colocar você para cima. Ela sempre tem uma palavra de encorajamento. Sabe, se eu pudesse talvez aqui ilustrar essa manhã o que é honra, eu queria dizer para você que todos nós honramos, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Quer um exemplo bem básico disso? Na festa de aniversário, qual é o ápice da festa? É o parabéns, é ou não é? E depois que a gente canta parabéns, tem um gesto simples, e as pessoas falam: para quem vai o primeiro pedaço do bolo? É ou não é? Aí você pega aquele pedaço, corta com todo carinho, e dá para quem? Dá para a esposa, para não ter briga em casa. Não, brincadeira. Você corta aquele primeiro pedaço de bolo e você vai honrar. Quando você faz isso, você está dizendo: todos que estão aqui são importantes, mas alguém aqui que eu quero elevá-lo, eu quero colocá-lo no lugar de reconhecimento, eu quero demonstrar a minha generosidade, a minha gratidão pela sua companhia, pela sua amizade, por estar comigo num momento tão importante como esse. Então honra é quando você pega o primeiro pedaço, a primícia, o melhor, e entrega para Deus. Quando você faz isso, você está dizendo: o Senhor é importante na minha vida.
Eu te destaco no meio de tudo, de todos, eu elevo o Senhor. Eu dou valor à tua companhia, Senhor Espírito Santo. Eu reconheço que o Senhor é fundamental na minha vida. Já a desonra é o oposto. É não demonstrar respeito, é tratar o outro como alguém comum, ordinário. Ela sempre vem acompanhada de orgulho, desprezo, indiferença e desrespeito. Todo pecado é desonra, e toda desonra é pecado. Lá em Tiago capítulo 4 versículo 17, ele vai dizer: aquele pois que sabe fazer o bem não faz, ele comete pecado. Se eu sei que eu posso e devo honrar alguém, e não faço isso, eu estou cometendo um pecado. A verdade, irmãos, é que a desonra deixa marcas na nossa vida. A desonra deixa marcas na nossa vida. Olha o que o texto que nós lemos: Jesus volta à sua pátria. Jesus era conhecido ali, ele já havia morado ali muitos anos. Ele era o famoso carpinteiro, mas agora ele volta com outro status de profeta, de grande homem de Deus. E quando as pessoas olham para ele, em vez de elas aproveitarem a oportunidade, afinal de contas Jesus está passando aqui, eles tratam Jesus com desprezo. Eles tratam Jesus com desonra, com incredulidade. Eles olham para Jesus e dizem: mas não é o filho do Zé? Não é o filho da Maria? Os seus irmãos não são fulano, beltrano, ciclano? Não acredito. De onde veio essa sabedoria? De onde veio esse poder? Imagine, irmãos, Jesus não diz que ele não quis fazer, diz que ele não pôde fazer por causa da desonra e da incredulidade deles. Jesus quis fazer, mas ele não pôde, por causa da desonra que ele havia recebido, da forma que ele foi tratado. Quantas pessoas estão deixando de viver a plenitude das bênçãos e das promessas de Deus, porque estão no caminho de desonra? Pare e pense um pouco na sua vida. Há áreas talvez que você não consegue progredir, que você não consegue romper, que você não consegue crescimento. Será que você não está agindo com desonra nessas áreas? Deus até quer fazer, Ele até quer realizar, Ele até quer te abençoar, mas por causa da conduta, é porque você tem abandonado esses princípios, a bênção de Deus não tem chegado até a sua casa, não tem chegado até a sua vida. Posso te fazer uma pergunta? Responda para você mesmo. Ao longo da sua vida, irmãos, até hoje, você foi mais honrado ou desonrado? A desonra dói, né? Vou te contar uma situação aqui. Faz um tempo isso. As pessoas olham e falam: uau, pregador itinerante. Uau, você não sabe nem da metade. E olha que eu não tenho um ministério grande como os outros por aí, mas de vez em quando a gente recebe um convite. E eu lembro de um fato, pastor, numa manhã: ô presbítero Jefferson, vem pregar aqui numa congregação tal, assim, assim, assado. Olha, os jovens vão receber, depois a gente vai fazer uma consagração, depois a gente vai fazer um almoço. Eu disse: claro, eu vou com certeza. O irmão cobra? Não, de forma alguma, irmãos, vamos servir. Depois o irmão almoça com a gente, sem problema. Fui, ministrei, foi uma bênção. Acabou a reunião. Eu lembro que o almoço era no salão de baixo. Quando eu cheguei no salão, já estava todo mundo comendo. Eu disse: tudo bem, acontece. Lembro que eu preguei ali um pouquinho da sobra do arroz, um pouquinho da carne. Quando eu peguei meu prato, eu olhei, não tinha lugar para eu sentar. Eu comi de pé. Irmão, você queria ser uma estrelinha? Não, mas eu senti como se eu fosse na casa, alguém viesse na minha casa. Imagine uma visita, me honra com a sua presença.
E eu coloco os meus filhos na mesa e deixo a visita de pé. Desonra. Mas tem outras pessoas que tratam a gente com tanto carinho, irmão. Né, Elisângela? E aí as pessoas falam, você pode vir ministrar aqui? Você vai com alegria. Você vai com prazer, porque você sabe que da mesma forma que você está se preparando para honrar as pessoas com uma mensagem de excelência, você também vai ser honrado por elas, com amor, carinho e generosidade. Nós precisamos resgatar a cultura da honra. Nós precisamos resgatar esta cultura no reino de Deus, porque isso vai gerar bênção sobre a nossa vida, isso vai gerar o favor de Deus sobre a sua casa, sobre os teus filhos, sobre este ministério, em nome de Jesus. Nós precisamos resgatar a cultura da honra, porque perceba como hoje os valores estão invertidos. Note, olha como a honra é desprezada. Se você chega no seu ambiente de trabalho e fala na roda dos seus colegas, eu honro a Deus com dízimo, eu sou um ofertante fiel na casa do Senhor. Desculpa, irmão, eu não achei outra palavra para isso. No populacho, você é bobo, hein? Você é besta, vai dar dinheiro para o pastor, é ou não é? Se você quer honrar jovem ao Senhor com a sua virgindade, guardando os princípios da palavra de Deus, o que é que você vai ouvir? Ai de você se demonstrar sua sexualidade, falar sobre a sexualidade. Não me guardo, eu que eu vivo a palavra de Deus. Tu é mole, hein, jovem? Ei, meninão, hein? 18 anos nas costas, ainda é virgem. Desonra. Se alguém for traído, libera o perdão, seja lá para a esposa, para alguém. O que ele vai ouvir? Mas tu é besta, hein? Vai cair de novo no conto do vigário? De novo? Ah, mas tu é muito besta. Se alguém honra o seu líder, olha lá, ó, está querendo uma promoção, está querendo aparecer, olha lá, ó. Ai, se alguém honrar o pastor, olha lá, está querendo um cargo, olha lá, ó, mas é aparecido, né? Olha que puxa-saco. Desonra. Desonra. E quando nós desonramos alguém, nós estamos desonrando o próprio Deus. Bajulação não é honra. Bajulação é você barganhar por interesse. Eu vou servir, porque lá na frente eu sei que eu vou ganhar alguma coisa com isso. Eu vou fazer isso para essa pessoa, porque lá na frente eu vou ganhar algum privilégio com isso. Isso é bajulação. Isso é barganha. Isso é orgulho e autopromoção. Mas a honra, ela vem de um coração humilde. A honra, ela vem, ela vai gerar recompensa. A pessoa sabe que a recompensa não vai vir dos homens, mas que a recompensa vai vir do próprio Deus, porque Deus é um Deus de honra, e Deus é galardoador daqueles que o buscam, e Deus tem prazer em nos recompensar, como um bom pai que ama os seus filhos. Honra, é esse ambiente que o Senhor está nos chamando para viver. Honra. Por favor, se você não está disposto a honrar, não critique quem faz. Se você não está disposto a andar no caminho da honra, não critique quem vive no caminho da honra, da obediência, da lealdade, da fidelidade. As críticas são perigosas. A crítica é como você ir ao médico, irmão, e só receber o diagnóstico. Imagina, você leva os seus exames para um médico, aí ele pega os seus exames assim, olha e fala: rapaz, você está com câncer, hein? Boa sorte. Peraí, doutor, não, eu só tenho isso para te dizer. Crítica. Agora o conselho, irmão, o conselho sempre vai vir acompanhado de tratamento. A pessoa que quer te aconselhar, ela quer o teu bem. Ela pode até te confrontar, mas ela sempre vai confrontar em amor, em sabedoria, porque ela quer ver o teu bem.
Enquanto a crítica diminui, o conselho levanta. Enquanto a crítica fere, o conselho cura. Lembra de Mical? Mical foi a primeira esposa do rei Davi. A primeira. Era para Davi construir uma história com essa mulher. Ela foi a primeira. Ela foi a recompensa de Davi, depois de ter derrotado o gigante Golias. Qual foi a recompensa de Mical? A Bíblia diz que ela está na janela vendo Davi está fazendo o seu primeiro trabalho como rei. Finalmente chegou o grande dia, ele é o rei de Israel. Ele quer trazer a arca de Jerusalém a qualquer preço. Ele está na frente da arca. A Bíblia diz que ele tira as vestes reais, coloca uma roupa de servo. Lá vai Davi bailando, Davi dançando. Nos alegraremos porque a presença de Deus voltou para Jerusalém. Isso é mais do que mais de 1001 motivos para engrandecer a Deus. Lá está Mical na janela. Que vergonha, que pouca vergonha. O rei, cadê as vestes? Cadê a coroa? Cadê o cetro de rei? Quando o Davi se apresenta, ela olha para Davi e diz: bonito, você fez como um vadio. Bíblia. Pouca vergonha, Davi. Cadê a tua postura de rei? Davi bate no peito e diz: tudo que eu fiz para Deus. E é por isso que Deus escolheu a mim do que o teu pai. Eu faria tudo para Deus outra vez, porque eu honro primeiramente a Deus e eu não devo nada para ninguém. Sabe o que a Bíblia vai dizer que acontece? Deus fecha a madre de Mical. A história dela acaba aqui, não há continuidade. Por causa de uma crítica, de uma desonra, ela ficou estéril. E a história de Mical é interrompida aqui, irmãos. Essa mulher que tinha tudo para dar continuidade, para ser uma madre que gerasse o futuro rei de Israel, some da história. Sabe quantos filhos ela gerou para Davi? Nenhum. Por causa de uma crítica, por causa de um ato de desonra. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isso no teu coração. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Deixa eu repetir para ficar claro no teu coração. Palavra de quinta-feira da irmã Juliana. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. É Deus que está construindo a tua história. É Deus que te deu a planta, que te deu o projeto. Então acredite. Não dê ouvido para bajuladores. Não dê ouvido para acusadores. Vai, porque o Senhor é contigo. Quem não honra na ausência nunca vai ser honrado na presença. Quem não aprendeu a honrar na ausência nunca vai ser honrado na presença. Lembra de José? Ele tem uma prova de fogo. A mulher de Potifar, a mulher do dono da casa: deita-te comigo, José. Não, deita comigo, José. Vamos, José, não tem ninguém vendo, não tem. O que o José falou? Não, primeiramente eu honro a Deus, segundo eu honro o meu Senhor. Me deu tudo nessa casa, mas você eu não vou tocar, eu não vou pôr a minha mão, eu vou honrar ao meu Deus. Olha que princípio que estava no coração de José. Ele estava numa terra estranha, longe dos seus pais, não tinha ninguém vendo, mas ele preferiu honrar a Deus na ausência. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou o governador do Egito. Ele foi honrado na presença de todo o povo do Egito, porque quando você honra a Deus na ausência, Deus pode te honrar publicamente diante dos homens, porque Ele sabe que isso não vai subir para o teu coração. Agora eu vejo pessoas que querem um ministério forte, mas vive criticando o seu pastor pelas costas. Eu vejo maridos que querem o reconhecimento e o carinho da sua esposa, mas vive na pornografia. Acabou glória, né? Vive nos bastidores, ninguém está vendo, mas eu estou aqui, ó. Depois quer o carinho da esposa, quer o amor da esposa. Não ande no caminho da desonra. A esposa quer a proteção, o aconchego do marido, mas não se dá o respeito no lugar de trabalho. Desonra. Aprenda a honrar no secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará.
A sua casa vai ser blindada, protegida. Se você aprender a andar no caminho da honra. Quem deve ser honrado? Quem é que deve ser honrado? Mateus 10, 40 ao 42 vai dizer assim: quem recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado a um só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade eu vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Perceba que Jesus está falando aqui de três pessoas. Jesus está falando primeiramente dos profetas. Quem são os profetas? Eles representam um nível alto de liderança. São pastores, líderes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Quantos professores nós temos aqui? Levanta a sua mão, professor. Só isso, não tem mais, eu tenho certeza que tem. Isso. Todos. Professor é professor em qualquer lugar. Professor. Quantos de vocês receberam uma mensagem do seu aluno? Pode abaixar a mão para não ficar feio. Quantos de vocês receberam uma mensagem do seu professor? Professor, obrigado, você é uma bênção na minha vida. Professor, valeu, tamo junto. Baixa a mão, vai. Que os outros vão ficar com inveja. Poucos, né? Desonra. Reconhecimento de autoridade. Os justos, quem são os justos? Aqueles que estão no mesmo nível que a gente. São os nossos irmãos, os nossos amigos. Quem são os pequeninos que Jesus está dizendo? Aqueles que estão abaixo de nós. São aqueles que estão sobre os nossos cuidados. Filhos, funcionários, liderados, etc. Esses são os pequeninos. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas em 3 níveis, em 3 territórios. Primeiro território, a honra tem que estar presente na nossa área material, irmãos. Nós precisamos aprender a honrar o reino de Deus com os nossos bens. Nós precisamos dizer: Senhor, os meus bens estão à disposição do reino. Senhor, eu quero servir com aquilo que eu tenho. Se eu puder ajudar alguém, se eu puder abençoar alguém, se eu puder ofertar na vida de alguém, se eu puder dar alguma coisa para presentear aquela pessoa, Senhor, eu estou à tua disposição. Muita gente quer ser honrada, mas poucas pessoas aprenderam a honrar. E eu vou dizer algo para você: você só será honrado por Deus no território que você estiver honrando. Lembra a viúva de Serepta? Fome na terra. Aí a mulher está pegando um pouco de lenha, chega um tal de profeta Elias. Boa tarde, boa tarde. Moça, eu estou com sede, me dá um copo d'água. Tão certo como vive o Senhor. Estou pegando aqui um pouquinho de graveto. Eu vou fazer um bolinho pequeno para o meu filho. Meu, que situação, irmão, que situação. Eu como pai de família, vou fazer um bolinho aqui, para mim e para os meus filhos, Elias. A gente vai comer e vai morrer. Tão certo como vive o Senhor, faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não faltará, e o azeite da botija transbordará. E agora ela está numa encruzilhada. Ela está com o pão na mão. Eu dou para os meus filhos, ou eu honro o profeta de Deus, ou eu honro o homem de Deus. Ela age de forma sábia e correta. Então toma, profeta. Vamos entrar na história, irmãos. Se eu fosse o filho dessa mulher, falar: mamãe, que você está falando? Mamãe, e eu? Você deu para o profeta com nunca vi na vida. E Elias andava de forma bem bonita, né? Roupa de camelo. Mas o estilo do camarada, parecia um morador de rua. Chega na casa, mas ela honra o profeta. Sabe o que aconteceu? 3 anos e meio, não faltou a farinha na panela e nem o azeite na botija. Honra o Senhor com os teus bens, e você verá transbordar os teus celeiros em nome de Jesus. Honra. E aí Deus me fez lembrar de uns 6 anos atrás, de um episódio. Pastor Jefferson, vamos comigo numa conferência de líderes
os melhores pregadores do Brasil. Mas pastor, eu não posso. Eu vou te abençoar, vem comigo. O pastor pagou para mim. Eu lembro, pastor, que a gente dividiu um quarto com um angolano. E aquele homem era um homem de Deus, aquele pastor que estava com a gente no quarto. Ele falou algo para pastor que eu nunca esqueci aquilo. A gente contando como a gente estava participando daquele evento, ele de repente disse assim: rapaz, irmão, era um valor alto. Rapaz, eu nem sei quem me abençoou. Como assim, pastor? Algum dos meus membros foi lá e deixou a inscrição pronta na minha mesa. Eu nem sei quem foi. Eu nem sei quem pagou para que eu estivesse aqui. Ele me abençoou. Naquele dia eu fiquei triste, irmão, porque eu vi que eu não honrava o homem de Deus como ele deveria. Não faço isso, não falo isso porque sou o genro desse homem. Falo isso porque temo a Deus e estou entendendo agora o princípio da honra. Eu lembro que aquele dia eu disse: Senhor, me dá condições de um dia poder fazer o mesmo pelo meu pastor, honrá-lo como ele está me honrando agora. Porque toda vez que você honra alguém na condição de profeta, você vai receber galardão de profeta. É Bíblia. Senhor, me dê condições. Eu quero honrar os meus líderes espirituais. Eu quero honrar aqueles que dividem a tribuna comigo. Todas as vezes que eu recebo um convite para ir em algum lugar: pastor, posso ir? Pastor, você me abençoa, porque eu sei que há uma autoridade espiritual sobre a vida dele, e eu não quero estar em um lugar em desonra. Eu quero que o meu pastor olhe para mim, que os irmãos olhem para mim com orgulho e digam: ali vai um santo homem honrado, um santo servo de Deus. Eu não quero caminhar em desonra, eu quero caminhar em honra. Isso me dá autoridade para pisar em qualquer lugar. Isso me dá autoridade para pregar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque sobre mim há uma autoridade espiritual. Mas, presbítero, vocês sempre concordam com tudo? Não, né, pastor? Mas eu aprendi duas coisas com esse homem: respeito e lealdade. Eu posso não concordar, mas sempre com respeito e lealdade, porque ele é o anjo da igreja. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas no nível emocional. Honre as suas amizades, irmão. Trate as suas amizades com lealdade, com verdade, com sinceridade, sem mentirinha, sem fofoquinha, sem conversinha, com gentileza. Trate a sua esposa com gentileza, honre a sua esposa. Ela não tem obrigação de fazer a melhor janta, mas ela faz. O marido não tem a obrigação de sustentar a casa, mas ele sustenta. Sabe o que é isso? Honra. Um ambiente de honra, a gente pode honrar com pequenos gestos, irmãos. É tão difícil levar um café da manhã na cama? Faz isso um dia para tu ver. Quem estava no encontro de casais uns 2 anos atrás vai lembrar do que eu vou falar. A fonte vai jorrar. Poucas pessoas lembram. Amor, carinho, gentileza, reciprocidade, essa é a marca do reino de Deus. É tão difícil honrar o outro. É tão difícil honrar um filho. E eu quero aproveitar esse gancho aqui. Filhos, principalmente os jovens, honrem os seus pais. Honrem os seus pais em cada etapa da vida de vocês, em cada conquista, porque só Deus e Ele sabe, às vezes, os sacrifícios que eles fazem para vocês chegar onde vocês vão chegar. Eu creio nisso. Vocês vão chegar em lugares altos. Honrem a eles, mas por favor, honre eles em vida. Honrem os seus pais em vida. Não espere a morte para valorizar as pessoas que você ama. Que no dia do velório das pessoas que a gente ame, as únicas lágrimas que caiam do nosso rosto sejam lágrimas de saudade, não lágrimas de remorso. Que a gente olhe para as pessoas que a gente ama e diz: mãe, obrigado.
O dia que ela partiu, eu dizer: mãe, obrigado, você foi a minha amiga, e o que eu pude fazer por você, eu não fiz na tua morte, eu fiz em você em vida. Dê flores em vida. Ame as pessoas que estão à sua volta, valorize as suas amizades, valorize os seus relacionamentos e honre no nível espiritual seus dons, talentos, a sua disposição de servir o outro, seja na palavra, seja no louvor, na intercessão, no serviço. Conta comigo, irmão, porque se aquilo que eu faço, se eu estou ministrando a palavra para alguém agora e alguém está sendo edificado, isso está gerando honra para Deus. Se quando você louva, alguém é edificado, alguém é fortalecido através de uma canção que você canta, do momento de intercessão, de uma mensagem que você manda para alguém, isso está dando honra e glória para Deus, porque dele, por ele são todas as coisas. Eu quero honrar mais a Deus. Então que eu venha ministrar mais, que você venha cantar mais, que você venha orar mais, que você venha mandar mais mensagens para edificar as pessoas, porque é isso que Jesus espera de nós. Sabe quais são os benefícios da honra? Toda atitude de honra, guarde isso no teu coração, e se tudo que você puder gravar, grave isso. Toda atitude de honra não será esquecida. Tudo que você plantar no reino de Deus, você vai colher. Lembra da mulher na casa de Simão? A pecadora entrou na casa de Simão, não foi convidada, mas ela não poderia perder a oportunidade de honrar Jesus. Ela entra na casa sem ser convidada, Jesus está na mesa, ela se prostra, começa a beijar os pés de Jesus. Ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela saca um vidro de nardo, de unguento, derrama sobre a cabeça de Jesus. E lá vai Simão. Se ele soubesse quem é essa mulher, qual é o histórico dela, ele nunca deixaria sequer ela tocar nele. Simão, deixa eu te contar uma coisa, Simão. Um devia 10, o outro devia 1000. Ambos não podiam pagar as dívidas. Mas esse senhor, por ser tão bom, perdoou a dívida dos dois. Quem é que vai ficar mais grato? É lógico, Senhor, o de 1000. Disseste bem, Simão, eu entrei na tua casa, você não me beijou, mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, como é costume e tradição do nosso povo. Olha essa mulher, Simão. Simão, eu entrei na tua casa, você não me recebeu na condição que eu sou, de profeta, de homem de Deus. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher, Simão, pois eu digo, Simão, o que ela fez hoje será contado 2020 anos depois. A história dessa mulher não foi esquecida, porque toda honra não é esquecida, porque Deus não deixa nada, devendo nada para ninguém. A honra gera recompensa no tempo de Deus. Lembra de Mardoqueu? Ele sabe de uma conspiração contra o rei. Ele mais do que depressa vai e diz: olha, eles estão tentando matar o rei. Então quebram aquela conspiração. Passa-se muito tempo, Mardoqueu é esquecido. E a Bíblia diz que entra um vilão na história, o nome dele é Amã. Amã está tramando, ele quer matar Mardoqueu a todo custo. Ele quer matar Mardoqueu. Ele prepara uma forca e diz: amanhã, a esta hora, é Mardoqueu que vai estar pendurado ali. Então a Bíblia diz que naquela noite, Deus, Ele não esquece os seus. Naquela noite o rei perde o sono. E ele poderia fazer qualquer coisa naquela noite. Mas ele diz: eu quero ler um livro. Traga o livro das crônicas, os livros históricos. De repente alguém começa a ler. E um homem chamado Mardoqueu, ele revelou uma conspiração contra o rei, e ponto final. O rei diz: peraí, volta. Quem é Mardoqueu? A história dele parou por aí? A história de Mardoqueu morreu aqui? Não. E lá vai o rei perder o sono. E o rei está de um lado para o outro. De repente entra Amã, o inimigo, todo pomposo. E o rei faz uma pergunta para ele: Amã, oh Deus fiel, Deus de virada, Amã, se um homem honrasse o rei, o que você faria por ele? Ah, rei, deve estar falando de mim, né?
Ei, se fosse eu, colocaria as vestes reais sobre ele. Se fosse eu, rei, eu colocaria o cavalo do rei, porque não um cavalo real, a Ferrari do rei. Eu também colocaria a coroa. Põe a coroa na cabeça dele e faz o seguinte, rei: manda um servo levar o cavalo pela cidade e para gritar aos quatro cantos o que? Assim se faz ao homem aquilo que o rei quer honrar. Gostei da ideia, mano, topo, tá assinado. Faz o seguinte, faz tudo o que você falou aí. Pega o Mardoqueu. Pega aquele que você quer matar, pega aquele que você quer humilhar, pega aquele que você quer destruir e exalta ele, porque eu, Senhor, exalto o pequeno e faço assentá-lo entre os príncipes da terra. Deus não vai deixar ninguém, não vai deixar você dever nada. Deus vai suprir, Deus vai te honrar. Ande no caminho da honra e você será honrado por Deus. A honra vai além da gratidão. Isso é forte, irmão, guarde isso no seu coração. A honra vai além da gratidão. A Bíblia nos diz uma passagem dos 10 leprosos, nós conhecemos muito bem. Eles se aproximam de Jesus, eles pedem que Jesus os cure, Jesus cura eles. Eles vão então no caminho eles são curados, volta apenas um. Jesus pergunta: cadê os outros 9? Não voltaram não, Senhor. Voltou só você, rapaz. Aí eu te pergunto, os outros 9 tiveram gratidão? Sim, porque gratidão é um sentimento. Quem é que não ficaria feliz de ser curado? Gratidão é um sentimento. Uau, estamos curados. Qual a diferença daquele único homem? Ação de graça. Se você para só na gratidão, não tem efeito nenhum. Mas se você demonstra a sua gratidão, é nível de honra. Quando ele volta para Jesus, ele está honrando. Ele voltou para onde tudo começou. E diz: Jesus, eu reconheço que tudo começou no Senhor. É por isso que eu voltei para te agradecer. Foi o Senhor que me curou, foi o Senhor que mudou a minha história. Eu não poderia seguir a minha vida, eu prefiro voltar, Senhor, para ti. Honra, honra. Gratidão é um sentimento, a honra é uma atitude, é ação de graça, é externar o que está dentro de você. Está claro hoje, irmãos? Agora eu quero que você feche os seus olhos por um momento. Já estou terminando. Imagina um ambiente de trabalho cheio de honra. Imagine um ambiente de trabalho onde as pessoas motivam uns aos outros, que as pessoas torcem pelo sucesso do seu colega, que agem nesse lugar com honestidade e transparência. Que lugar maravilhoso. Imagine uma casa cheia de honra, onde a confiança, o respeito entre a esposa, o marido, os filhos, vai ser um ambiente totalmente blindado contra o desrespeito e contra a traição, porque é uma casa de honra. Agora imagine uma igreja cheia de honra, onde a liberalidade, um ajuda o outro. As pessoas na igreja são gentis, prestativas, servidoras, leais, amorosas. Um ambiente onde existem muito mais mãos estendidas do que dedos apontados. Um ambiente onde a sua dor é a minha e a sua vitória muito mais importante. Imagine um ambiente onde dar seja mais importante do que receber.
João, capítulo 12, versículo 26, ele vai dizer: se alguém me servir, será honrado por meu Pai. Se alguém me servir, será honrado pelo meu Pai. Se põe de pé. Eu disse que hoje ia ser um pouco diferente. Eu te desafio. Olhe para mim, eu te desafio a honrar alguém essa semana. Seja nas redes sociais, seja num telefonema, seja dando a ela um presente. Você vai dizer: eu agradeço a Deus por você existir na minha vida. Eu agradeço a Deus porque você faz parte da minha história. Eu agradeço a Deus pelo seu carinho, pela sua amizade. Eu te agradeço porque se eu cheguei até aqui, foi porque um dia você me estendeu a mão lá atrás. E eu sei que nada disso seria possível se você não tivesse entrado na minha vida. Já que é para praticar, eu quero honrar você, meu amigo. Porque só Deus e a gente sabe o que a gente passa nos bastidores. As humilhações, as lutas, as dificuldades. E você vem aqui e faz o seu melhor. Não cobra R$1 por isso, mas adora o Senhor com excelência e faz de coração. Eu digo para você, tudo o que você faz no secreto, eu continuo afirmando, vai acontecer diante dos homens. E quando você estiver lá em cima, nunca se esqueça que foi a mão do Senhor, ó, que não foi jeitinho, que não foi ajudinha. É Ele que faz, é Ele que exalta. E eu declaro sobre a sua vida a bênção, o favor de Deus. O Senhor vai abençoar a sua entrada, a sua saída. O Senhor que é galardoador te recompensará. Que a tua casa seja abençoada, que os teus planos e os teus projetos sejam construídos e edificados para a glória de Deus. Vamos honrar? Oh, eu sinto, irmão, um ambiente diferente aqui. Meus filhos estão aí, mãe? Eu quero que você ore com a sua família agora. A honra vai começar dentro da tua casa. As famílias podem se abraçar, não podem? Então se abraça, as famílias podem. Você convive todo dia com ela. A minha casa vai ser um lugar de honra. Oh, glória. A minha casa vai ser um pedacinho do céu. Na minha casa não vai ter espaço para traição, para desentendimento, para contenda. Porque a minha casa vai operar a honra de Deus. Eu vou valorizar aquilo que Deus valoriza. Traga os meus filhos aqui, eu quero orar com eles. Aleluia. O primeiro lugar que você vai começar a praticar honra é dentro da tua casa. Que você valorize a esposa que você tem, o marido que você tem. Os filhos que o Senhor te deu são bênçãos, são presentes de Deus para você. Oh, Senhor. Senhor, Tu és o Deus da honra. Oh, Pai. Senhor, que todo espírito de desentendimento, de contenda, de briga, seja repreendido, Senhor. Que haja honra na nossa casa, Senhor, porque o Senhor é o Deus da honra. Honrarei os que me honrarem, desprezarei os que me desprezam. Mas hoje nós decidimos te honrar, Senhor, com a nossa casa. Os meus filhos são consagrados a Ti, Senhor. A minha esposa é uma bênção, Senhor. O meu lar é abençoado, porque Jesus é o alicerce, a estrutura da nossa casa. A nossa casa não está fundamentada, Deus, na areia. Nós escolhemos, Senhor, ter um alicerce sólido em Cristo. Seremos fortes, suportaremos as tempestades da vida, as investidas do adversário contra nós.
Que a nossa casa seja blindada de honra, que a nossa casa seja protegida pela mão do Eterno. Satanás não encontrará brechas na nossa família, Satanás não encontrará espaço, Deus, porque nós estamos protegidos, honrados, guardados pela tua mão, Pai. Oh, andarabracalabandaragai. Eu declaro paz sobre a tua casa, eu declaro alegria sobre a tua família, eu declaro provisão de Deus em cada decisão. Jesus vai estar por trás de cada uma delas. Oh Senhor, honra, 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 honra. A honra pertence a ti, Senhor. A glória, a riqueza, a herança das nações, tudo está nas tuas mãos, tudo te glorifica. Queremos ser um reflexo do céu, queremos um pedacinho do céu dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Que nós venhamos a valorizar a honra hoje, Senhor. Que as nossas palavras sejam doces, que não sejam mais amargas, que não sejam mais veneno, mas sejam cura um para o outro. Honra, Senhor, nos cerca de honra, nos faz andar no caminho da honra, da lealdade, da integridade, Senhor. É o desejo do nosso coração. Eu sinto a presença do Senhor aqui sobre a nossa vida. Oh, eu sinto a glória de Deus aqui de uma forma especial. Você vai olhar para sua esposa com um brilho no olhar daqui para frente. Será recíproco. Aleluia. Os seus filhos vão olhar você e vão ver: meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher honrosa, é uma mulher de Deus. Porque no meu lar Jesus é sempre bem-vindo. Oh, aleluia. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, e nós te agradecemos por tudo que ouvimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Honra, honra. Se você crê nessa palavra, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. E você na sua casa, seja coberto de honra, cheio de honra, honra na tua entrada, na tua saída, nos teus negócios, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, no teu ministério. Honra em nome de Jesus.